Olá, que Deus abençoe a todos. É com imenso prazer que nós estamos aqui mais uma vez com o escudo da vida, que é a palavra de Deus, que abençoa, que protege, que guarda a nossa vida. Eu quero compartilhar uma palavra com todos que está no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21, onde diz o texto sagrado: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Observe que essa mulher, mesmo não sendo judia, mesmo não sendo do povo o qual o Senhor Jesus veio, o povo de Israel, mas havia dentro dessa mulher qualidades que fez toda a diferença, que fizeram toda a diferença para que ela recebesse o milagre. E dentre essas qualidades, eu quero destacar aqui a perseverança e a humildade. São duas armas poderosíssimas que abrem portas, que nos faz alcançar o sobrenatural, que nos faz tocar o coração de Deus. Aquela mulher ali clamando, andando atrás do Senhor, e o Senhor ouviu ela, e o Senhor não lhe respondeu palavra alguma. Sabe, ela tocou o coração dos discípulos, a ponto dos discípulos chegarem, se aproximarem de Cristo e dizer: Senhor, se o Senhor não vai atendê-la, despede-a, porque ela não desiste. Ela vem aí clamando atrás de nós, ela vem aí clamando pelo teu nome. E o Senhor Jesus deixa bem claro que ele foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso, meu irmão, acontecera de fato e de verdade. Isso não é história. E quando os discípulos estavam ali com Cristo, ela chega e o adora. No momento que os discípulos param Jesus e começam a falar a respeito daquela mulher, os discípulos começam a interceder por aquela mulher, porque os discípulos mesmo se comoveram de ver aquela mulher clamando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor então não respondeu nada. E no momento que eles param Jesus, é o momento que ela consegue se aproximar. E adorando o Senhor, ela disse: Senhor, socorre-me. Quer dizer, o próprio Senhor Jesus já havia mostrado para os discípulos que a prioridade era o povo de Israel. E pela segunda vez, agora, a própria mulher ali aos pés do Senhor Jesus, o adorando, diz: Senhor, socorre-me. E o Senhor Jesus fala para essa mulher e disse: olha, não é bom tirar o pão da mesa, da boca dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Não é bom. Quer dizer, o Senhor Jesus mostrando que os judeus eram os filhos. E aquela mulher que era cirofenícia, aquela mulher que servia outros costumes, outra religião, aquela mulher que não tinha o Deus de Israel como seu Deus, mas servia a deus pagãos. Então ela ficou ouvindo o próprio Senhor Jesus dizendo: não é bom tirar o pão da mesa dos filhos e lançar os cachorrinhos. Olha, se coloque no lugar dessa mulher. Vamos nos colocar no lugar dessa mulher. Qualquer pessoa nessa situação desabaria. Eu creio que qualquer ser humano nessa situação desabaria. Poderia dizer, sabe o quê? Como é que pode?
esse homem dizer que é filho de Deus. Eu venho clamando atrás dele, eu venho suplicando, eu cheguei aqui, eu me humilhei, eu adorei, em outras palavras, eu cumpri o protocolo. E olha só, ele me chama de cachorro. Ele diz que não é bom tomar o pão da mesa dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela poderia ser dramática, ela teve motivos mais do que suficiente para voltar magoada, para voltar chateada com o próprio Senhor Jesus, mas não, ela não fez isso. Sabe o que foi que ela fez? Ela disse: Senhor, é verdade que os filhos comem do pão, sentam-se à mesa e comem do pão, mas as migalhas, os pedacinhos de pão que cai, sabe, quando o filho está ali comendo pão, que vai caindo aquelas migalhas no chão, isso não é negado aos cachorrinhos. Senhor, basta a migalha. Já que o Senhor disse que não vai tirar o pão da boca dos filhos, não vai tirar o pão da mesa dos filhos para lançar aos cachorrinhos, então eu só quero a migalhinha. Olha, se o Senhor me der um pouquinho, eu creio que o Senhor é tão poderoso que um pouquinho do teu poder, uma migalha, um pouquinho, é o suficiente para mudar a minha história, para curar a minha filha, para libertá-la. E o Senhor Jesus, olhando para aquela mulher, disse: ó mulher, grande é a tua fé. Nenhuma mulher judia havia ouvido aquilo de Jesus. Jesus não havia dito para nenhuma, mas disse para aquela mulher cirofenícia, que não estava ali o seguindo de costume, mas que ouvira falar que o Senhor Jesus operava maravilhas e creu. E é isso que eu quero que a senhora, que o Senhor entenda. Não há impossíveis. A própria palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus, inclusive, diz no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo 25, que tudo é possível àquele que crê, aquele que é perseverante. Aquela mulher foi perseverante. Ela poderia ter se enchido de um sentimentalismo e ter perdido a sua bênção, mas ela sabia que a responsabilidade pesava sobre ela de interceder pela sua filha que estava horrivelmente demoniada. E ela sabia que em Cristo Jesus havia poder o suficiente para mudar aquela situação. Olha, a perseverança fez toda a diferença. O próprio Senhor Jesus, em Lucas capítulo 18, ele conta uma parábola mostrando sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, quero que o Senhor, a senhora, tome esta palavra como exemplo, o testemunho dessa mulher como exemplo de perseverança e de humildade, porque a humildade precede a honra. Provérbios capítulo 15, versículo 33 diz que a humildade precede a honra. Não vem honra, não vem vitória, se antes não vier a humildade. A humildade é uma das chaves que abre a porta para você viver o sobrenatural, para você viver o milagre. O Senhor Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé. Então, eu quero que o Senhor, a senhora, tome posse dessa palavra. Não desista, não deixe de perseverar. Lembre-se do que o Senhor Jesus disse. Olha, persevere, ore, não esmoreça. É o nosso dever. Seja humilde, sabe? Não aproveite as circunstâncias, mesmo que você tenha motivo, e dizer: olha, eu tive motivo suficiente para voltar, para me chatear, para me decepcionar. Aquela mulher também teve motivo suficiente, mas ela rejeitou, ela desprezou todos os motivos que ela tinha negativos e preferiu apelar para a perseverança e para a humildade. E o milagre aconteceu, a sua filha foi curada. Tome posse dessa palavra e até o nosso próximo encontro com mais um Escudo da Vida.